Olá a todos, buenas tardes. Soy Miriam Rodrigues da Costa y vengo a presentar mi ejercicio de la PEC 4, efeitos de la transparência ambiental sobre la resiliencia, diferencias institucionais e corporativas entre la União Europeia e Estados Unidos. Este estudio analisa a transparência ambiental e resiliência e suas implicações, é dizer, quando uma organização comunica informação ambiental, o público interpreta essa informação como um sinal de capacidade. Em concreto, compara o que ocorre quando a transparência se apresenta como clara com dados verificáveis e comparáveis, frente a opaca com informação vaga ou difícil de contrastar, e como isso cambia a resiliência percebida, é dizer, a capacidade que o público atribui à organização para adaptar-se e responder ante riscos climáticos e regulatórios. O enfoque aqui não é se as empresas são resilientes de verdade, senão como se construi socialmente essa credibilidade a partir da qualidade do repórter. Entendemos por transparência ambiental a qualidade da informação que uma organização comunica sobre seu desempenho. Quando é incompleta, ativa a dúvida de que se está maquiando os dados e, portanto, a realidade ambiental. O ponto central deste estudo é que aún não sabemos se as pessoas distinguem bem entre transparência clara e opaca ao valorar a resiliência, tampouco se essa leitura cambia entre a União Europeia e Estados Unidos, onde os marcos condicionam normativas de obrigatoriedade versus laxitud. Comparar esses países permite ver se o mesmo mensagem pode produzir juízos distintos segundo o contexto. Esta análise é clave para desenhar divulgações que informam de verdade e sejam socialmente creíveis. O propósito desta análise comparativa é profundizar em las complexidades de elaboração de informes de sustentabilidade organizacional. Prestamos especial atenção às práticas contrastantes entre Estados Unidos e Europa, conectando regras e interpretação pública. Exploramos as motivações, marcos e nos centramos no período 2021 e 2026, com enfoque em como esses países estruturam e que exigem, a quem obrigam ou como se verifica e quais são as consequências de incumprimento. Diversos interrogantes guiam este estudo. Intentamos dar resposta traduzindo a transparência ambiental a critérios observáveis, abordando quando é obrigatória e quando é voluntária, com o fim de valorar como se percebe a resiliência. Através da hipótese, se pretende saber se o mesmo nível de transparência que se produz em Europa também se produz em Estados Unidos. Assim, o objetivo general e específico da hipótese permitem questionar e distinguir se a transparência influi na resiliência e arrojar luz sobre as convergências e divergências. Este estudo é empleado um desenho misto. Hemos hecho uma revisão da literatura, considerando os critérios de inclusão e exclusão e palavra clave. Hemos selecionado 8 artigos peer review em las bases de dados Web of Science em escopo, cujo objetivo foi mapear vínculos entre a transparência ambiental, rendição de contas e resiliência. Complementamos com análise das regulações europeias em las bases de dados oficiais e de acesso aberto, tanto europeia como estadunidense, para identificar diferenças institucionais. Também hemos ampliado uma encuesta online mediante a plataforma Encuesta Fácil, com a participação voluntária a pessoas maiores de 18 anos. O tratamento da informação se realizado de acordo aos princípios estabelecidos na normativa da RGPD. Hemos trabalhado com uma amostra de 400 participantes, sendo na União Europeia 180 e em Estados Unidos 228, com 8 vinhetas sobre a transparência clara versus opaca em cada contexto e apresentadas em ordem fijo. Também se mediu a transparência percebida e resiliência organizativa mediante escalas Likert de 1 a 5, comparando pontuações entre os cenários. Se ha complementado com alfa de contraste, que em conjunto estas ferramentas han permitido menor erro de medição e interpretação, aunque a encuesta ha podido apresentar sesgo de autoseleção e restrição linguística derivada do idioma inglês na União Europeia. E, assim, nossa metodologia pode replicar-se em outros estudos interessados em conhecer o estado da transparência ambiental e colaborar na gestão da resiliência.
Nuestros resultados confirmam a hipótese. A transparência ambiental opera como uma sinal de capacidade organizativa, aunque seu poder preditivo se associa de maneira diferente segundo a política institucional. O marco regulatório e os resultados da encuesta europeia apresentam uma diferença positiva entre transparência clara e opaca, com um efeito de 0,80 pontos. Isto significa uma maior percepção de responsabilidade, compromisso com o meio ambiente e resiliência, mientras que em Estados Unidos a percepção é inferior, com certa tendência ao escepticismo, com 0,60 pontos, sugerindo organizações com pouca capacidade de resiliência. Em contexto de regulação débil, a opacidade é mais acentuada e genera desconfiança de ações e informes. Os encuestados percebem que as políticas orientadas à sustentabilidade não atuam como garantes de credibilidade nem apoiam a resiliência. Este estudo é proporcionado um melhor entendimento da transparência ambiental, contribuindo ao conhecimento acadêmico e sugerindo estratégia para os tomadores de decisões, entre outros. Como limitação, destacamos o ordem fijo sem aleatorização empleado em nossa encuesta. Futuras investigações com desenhos aleatorizados e comparativos poderiam profundizar em como diferentes instituições modulam a relação entre divulgação ambiental e economias em vias de desenvolvimento.